Está a começar aqui na tua rádio uma pitada de nutrição. Bem-vindo à Hiper FM. O meu nome é André Silva e quem me faz agora companhia é a Filipa Custóias, nutricionista. Filipa, bom dia. Antes de mais, como é que estás? Alô, bom dia. Está tudo bem contigo? Bom dia, também está tudo bem, Filipa. Então, tens andado aqui nestas últimas semanas de uma pitada de nutrição a dar recomendações, a deixar sugestões que, pelos vistos, atenção, as sugestões são válidas porque ela é nutricionista e sabe o que é que diz. Mas porquê é que eu estou a dizer isto desta forma? Porque vens hoje falar um bocadinho da questão das mudanças alimentares, das recomendações. É do quê, Filipa? Conta-me lá. É sobre as novas recomendações alimentares dos Estados Unidos, que foram umas guidelines que saíram no início deste ano. E que estão a gerar aqui alguma polémica no mundo da nutrição e no mundo em geral, porque toda a gente come, portanto toda a gente tem aqui uma opinião a dar. Sugestões sugestões dos Estados Unidos, nós pensamos alimentação nos Estados Unidos é batata frita e hambúrgueres. Olha, não foge muito da linha que às vezes nós precisamos de reter para filtrarmos um bocadinho estas informações que às vezes vêm de outros lugares. Então, para contextualizar, estas recomendações, estas guidelines são revistas a cada 5 anos e são basicamente orientações alimentares que o governo dá à população, mas que também servem de base para depois definir o que é que vão ser as escolhas alimentares nas escolas, nos hospitais e em alguns programas de apoio alimentar. Ora, o que é que mudou nestas guidelines que está a gerar aqui alguma polémica? Algumas coisas nada polémicas, outras com aqui algum cuidado a ser analisado. É torcer o nariz essas alterações? Não são necessariamente torcer o nariz, as pessoas é que depois deturpam um bocadinho aquilo que leem e eu já vou explicar. Então, nós temos aqui um discurso muito forte no que diz respeito aos alimentos ultraprocessados, ou seja, de evitarmos ao máximo este tipo de alimentos, que é algo que nós todos já vimos a batalhar ao longo dos últimos tempos. Depois, existe aqui uma maior valorização das proteínas e das gorduras, incluindo os alimentos como carne, ovos e laticínios ganham aqui algum valor e esta é a parte polémica porque, como nós sabemos, por exemplo, o consumo de carnes vermelhas está associado a um maior risco de doenças cardiovasculares, etc. Então acaba por ser aqui um pouco controverso e existe aqui meio que umas recomendações de consumo de álcool um bocadinho mais ligeiras, ou seja, passam a dizer apenas para reduzir o consumo de álcool, em vez de definir uma quantidade que anteriormente estava definida, 1 a 2 copos por dia. Faz-me lembrar aquele meme que nós vemos uma pessoa com um galão, um copo gigante a dizer o meu médico recomendou-me um copo por dia e esse copo leva 5 litros de bebida. Pronto. E aqui aquilo que acontece é que deixa-se um bocadinho ao critério no sentido em que, é para reduzir. Nós sabemos que efetivamente devemos reduzir o consumo de álcool ao máximo que conseguirmos, mas acho que estas recomendações de quantidades acabam por ser uma orientação mais direta para as pessoas e mais fácil de ser entendida do que propriamente deixar no critério da população. Se bebes 10 copos por dia, reduzires não quer dizer que estás a melhorar. Não estás a melhorar de certa forma. Se calhar começa por reduzir por metade e depois pensa em nem sequer consumir, por exemplo. Exatamente. E então existe aqui depois também uma mudança do modelo visual, ou seja, antigamente tínhamos uma pirâmide e agora esta pirâmide está invertida e aqui entram, por exemplo, os hidratos de carbono, os cereais integrais, ou seja, mais abaixo nesta pirâmide e dá a sensação de que os hidratos de carbono passam para segundo plano. Então, onde é que nasce aqui a polémica? Principalmente no facto de as recomendações finais não coincidirem com aquilo que tinha sido proposto pelo painel científico que elaborou estas recomendações, em que apelava aqui a uma alimentação mais de base vegetal e efetivamente os vegetais, a fruta, estão no topo da pirâmide invertida, mas haver aqui uma liberalização, digamos assim, mais do consumo de gorduras saturadas e álcool que não estava de todo nas recomendações que esta comunidade científica preparou. E isto vem aqui surgir algumas críticas de o governo ter cedido a algumas pressões políticas e da indústria alimentar, como é a indústria da carne e dos laticínios, e depois também existe aqui uma mal interpretação por parte da população que é o quê? Agora
tem a carne no topo da pirâmide, digamos assim, portanto é comer carne para a frente. E existem aqui alguns grupos mais extremistas e que apelam, por exemplo, a uma dieta carnívora que usaram isso como argumento. Agora, o que é que nós temos aqui de aspectos positivos ou o que é que há a salientar? Depois cada um interpreta à sua maneira. Claro, okay, puxa a brasa à sua sardinha, exatamente. Então, basicamente o que é que nós devemos reter aqui? Que este aumento do consumo de proteína é realmente importante porque as recomendações anteriores eram insuficientes e estavam desatualizadas tendo em conta o conhecimento científico atual, que realmente devemos ler o documento e não olhar só para esta big picture que é a pirâmide invertida, para percebermos que realmente existe aqui uma recomendação de restrição de gorduras saturadas que estão naturalmente presentes em produtos de origem animal, como é o caso, lá está, da carne, dos laticínios. Portanto, devemos optar por estas versões, mas na versão magra, com menos teor de gordura saturada. E a parte mais positiva, que é aquilo que eu venho sempre a falar, que é privilegiar o consumo de hortícolas e de frutas, portanto, ter sempre presente na nossa alimentação esse tipo de alimentos. Também aqui, como eu disse inicialmente, a questão de menos tolerância aos ultraprocessados, que são realmente alimentos que não nos trazem grandes benefícios e que fazem todo o sentido em serem restringidos ou até mesmo eliminados do nosso dia-a-dia. Portanto, como mensagem final sobre isto, é importante nós percebermos que estamos num país muito privilegiado e os nossos hábitos alimentares são muito melhores do que os hábitos alimentares dos americanos, portanto faz sentido nós olharmos para isto, mas na verdade não nos faz muito sentido dar muito crédito, porque realmente nós na Europa e aqui em Portugal temos realmente hábitos alimentares muito melhores. A dieta mediterrânica é realmente aquilo que neste caso os americanos estão a promover, portanto é ela que faz sentido. Nós felizmente já a temos de raiz. No fundo é irmos de encontro a essas recomendações que nós ouvimos desde pequenos. Portanto, se calhar os Estados Unidos têm aqui um papel ou um caminho um bocadinho mais longo a percorrer para melhorar os hábitos alimentares da população. E, basicamente, aquilo que nós vimos a falar desde o início desta rubrica, que é uma alimentação saudável, é uma alimentação equilibrada e variada, com alimentos frescos, da época, com cereais integrais, com fruta, com legumes, com proteínas de qualidade e numa quantidade moderada, sem extremismos. Portanto, equilíbrio e bom senso, acho que são aqui as palavras-chave para uma alimentação realmente saudável. Isto dá-me vibes de pandemia, quando tinhas a comunidade médica e científica a dizer uma coisa e depois veio, na altura, o atual, que era na altura atual o presidente dos Estados Unidos, dizer isso bebes lexívia, que isso mata tudo. Mas pronto. Sim. É o que é. Sim, e realmente uma coisa que tu dizes muito importante, estamos em Portugal, somos bastante privilegiados no que toca Sem à frescura, dúvida. no que toca à quantidade e à qualidade, sim. Exatamente, é isso mesmo. e à disponibilidade destes alimentos. Resta-me dizer que este episódio fica depois disponível nos podcasts Hiper FM, através do Spotify, também do YouTube. Um beijinho, Filipa, e até para a semana. Um beijinho, até para a semana.